Boa noite, queridos amigos, Thalita, Manu, o Lucas também está junto com a Manu. Estamos muito felizes em ter vocês aqui para mais essa aula de encontrar alegria depois do sim no casamento. Eu sei que nós já somos alegres, mas pode encontrar mais alegria ainda. Alguns alunos me questionaram esse nome aí, viu, Alex? Quer Foi dizer, mesmo. Qual é a questão? quer dizer então que a gente tem que procurar alegria depois do sim, é? Falei, claro, é uma jornada infinita. É, Tem que dizer assim, ó, você precisa viver essa experiência por pois você é, mesmo, verdade. entendeu? Boa, boa, vou usar essa agora. Mas tá bom. Para começar, vou pedir para o Lucas fazer a oração para nós e depois da oração o tempo é do nosso amigo Alex. Tá bom. Obrigado, Lucas. O tempo é seu aí, Alex. Obrigado, Anderson. Eu coloquei um slide aí, se tu puder compartilhando, se estiver muito ocupado aí, puder ajudar também, viu, Anderson? Te agradeço. Sim, vou colocar aqui já. Tá, ok. Então, amigos, eu sou muito grato aí pela participação de vocês nessa aula, né? Fico sempre muito feliz quando vocês estão juntos aqui para poder trocar experiências, né? Ah, a respeito assim, do curso, né? Esse curso maravilhoso que o Instituto ele promove, né? Para todos os casais, né? E aqueles também que ainda estão se preparando para viver essa experiência maravilhosa, né? Do matrimônio, né? E a aula de hoje é assim, ao estudar essa aula, né? Eu pude compreender um pouquinho o objetivo dessa sessão aí, né? A, a aula de hoje ela vai falar sobre promover a igualdade e a união, né? Então, o que a gente pode começar assim imaginar em relação a isso, né? É o que pode promover a igualdade e a união, né? Em nosso relacionamento. Então, é uma coisa assim que a gente vai vivendo a experiência de ser casado, né? Vivendo a experiência, né? Então, a gente vai compartilhar aqui alguns pontos, né? Onde nós podemos atingir, né, o nosso potencial, né, de realmente de ter essa igualdade, de manter a união, né? Então, nessa sessão, né, nessa sessão desse tema de hoje, vamos compreender que os cônjuges devem amar, né, e cuidar um do outro como parceiros iguais, né, no casamento. E também um outro ponto é suprimir atitudes e comportamentos que resultem em desigualdade ou em domínio injusto, né? Um outro ponto. Um terceiro ponto seria entender que a maior felicidade poderá ser alcançada quando os esforços dos cônjuges forem complementares e eles enfrentarem e superarem as dificuldades juntos, né? Então, são esses três pontos importantes, né, que a gente vai tratar na aula de hoje. Então, assim, a gente tem observado, né, com o passar dos anos, né, que em relação ao casamento, em relação ao matrimônio, né, a primeira presidência e o Coro dos Dois Apóstolos, né, eles têm ensinado, né, na proclamação da família que o marido e a mulher devem amar-se mutuamente e cuidar um do outro e ajudar-se mutuamente como parceiros iguais, né? É interessante que eu vou pedir para o Anderson colocar a gente vai ter várias citações aqui. Eu gosto muito das citações do presidente Gordon B. Hinckley, que ele vai tocar muito, né? Ele vai dar muita ênfase nessa questão, né? Da igualdade, né? Do cuidado, né? De tomar cuidado com a questão de quem manda, tomar cuidado com a questão dos maus tratos, né? Ou do controle,
né, do autodomínio, tentar ser controlador, né, ou ter ações, agir de uma maneira injusta, né, com o cônjuge, com os filhos, né? Então, o presidente Hinckley, ele vai, na aula de hoje, a gente vai enfatizar, ele vai enfatizar muito isso, e assim, uma coisa, assim, realmente, né, ao seguir esse conselho, eu acredito, né, realmente que realmente nós vamos poder encontrar mais felicidade ao seguir os conselhos, né, do presidente Hinckley, do presidente Kimball, que vamos comentar aqui hoje. Anderson, pode colocar o primeiro slide aí, por favor? E aí aqui vamos, né, como atingir todo o nosso potencial, né? Então, nós, cada um de nós, nós temos um potencial para alcançar, principalmente em relação a essa questão da igualdade, né? E da união. E o presidente Gordon B. Hinckley, ele vai falar, o presidente Gordon B. Hinckley, ele ressaltou a necessidade da união e igualdade entre o marido e a mulher no relacionamento conjugal. Não há inferioridade nem superioridade. A mulher não anda na frente do marido e nem o marido à frente da mulher. Eles caminham lado a lado como filhos e filhas de Deus numa jornada eterna. Então, assim, é uma coisa interessante, né? Um profeta de Deus, né? E assim, ele enfatiza muito isso em relação aos casais, né? Nessa época, o presidente Hinckley falou muito sobre isso. Ele falou muito sobre essa questão da igualdade, né? Que realmente nós temos que agir como parceiros iguais, né? Em que sentido, né? Que, na verdade, sempre a gente vê brincadeiras, né? Mas o pessoal fulano, né? É mandado pela esposa, o esposo é mandado pela esposa, o marido é mandado pela esposa. Então, assim, essa questão, ninguém, de acordo com essa citação, o presidente, de acordo com essa citação, ninguém manda mais, né? Assim, mais que o outro, né? Sempre as decisões, elas têm que ser, assim, o diálogo entre o casal e as decisões, elas têm que ser de uma maneira justa tanto para um lado como para o outro. E assim, porque eu tenho sacerdócio, eu vou mandar mais, né? Porque eu sou mãe, eu vou mandar mais, né? Então, assim, o Senhor, ele não, o Senhor, por meio do presidente, por meio do profeta, ele estabeleceu uma maneira, né, de igualdade entre os casais, né? Não precisa a gente, não precisa alguém mandar mais um que o outro, né? E quais são as, as dificuldades e os problemas que se encontram quando quando um membro, né, em um relacionamento exige que se trate assim, né? A gente vai perceber que vai haver uma tristeza por outro lado, né? Porque você tá querendo ser superior, né? E a outra pessoa está aceitando a ser inferior a ela, né? Eu vou fazer tudo o que ele o que ele está falando, porque ele é mais inteligente, ele consegue administrar as coisas, né? Correto, né? Ele é mais inteligente do que eu, ele pensa mais do que eu. Não. O Senhor deu a capacidade para cada um de nós. O Senhor deu os atributos, né, para cada um de nós. Então, cada um de nós, tanto homem como mulher, tem o seu potencial, né? E o Senhor espera que cada um de nós possamos usar o nosso potencial, né, principalmente no relacionamento. Não era ser usado o nosso potencial, a nossa determinação de decidir as coisas quando não se era casado, né? Então, assim, a gente temos que ter a personalidade, né, caráter também para continuar a fazer, né, a maneira como o Senhor espera. O Senhor espera que você possa usar o seu potencial constantemente, né? Mas o Senhor também espera, mas o Senhor também espera que o homem
não seja superior ou inferior à mulher, ou a mulher não seja superior ou inferior ao homem, né? Que eles possam caminhar lado a lado, né? Eu tenho, assim, a minha experiência em relação a isso, eu só posso dizer que é pouca, mas, assim, sobre essas questões, né, eu posso dizer que eu me sinto muito grato, né, e me sinto, assim, realizado e feliz, né, pelas circunstâncias durante todos esses anos de poder decidir as coisas com a minha esposa, né, de uma maneira assim, é tão legal, né, quando a gente decide as coisas, porque tem coisas assim que a gente podemos dizer que eu posso decidir por mim mesmo em algumas questões, por exemplo, apesar da esposa ela saber que a gente precisa informar também sobre a questão de curso, ou sobre a questão de desenvolver, né, alguma outra habilidade profissional, né? E é bom compartilhar com a esposa, ou é bom compartilhar com o esposo também. Mas tem algumas questões que decisões que elas precisam ser tomadas em conjunto, né? Eu sempre digo são, né? E a gente tem até aqui na aula, a gente tem uma relação de algumas coisas que podem ser decididas assim individualmente e outras coisas que podem ser decididas entre o casal, né? E que nós vamos compartilhar aqui, se der tempo para a gente compartilhar, tá bom? Então, assim, então essa citação do presidente Hinckley, né, é uma forma, né, de nós realmente tentar buscar colocar em prática, né, essa questão, né, que não existe a superioridade e a inferioridade entre um homem e uma mulher no relacionamento, certo? Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Alguém tem alguma pergunta? Alguém tem alguma colocação? Não, pode continuar. Ok, então vamos lá. Vamos lá. Então, eu peço para o Anderson, por favor, Anderson, para passar o próximo slide, né? E aí nós vamos continuar com uma outra citação do Elder Harold Binhai. Acho que é isso, eu não falo muito bem inglês, né? Mas a gente vamos tocando aqui como dá aqui, certo? Eu pediria, pode ler para nós aí, Thalita? Posso. O elder Henry Biari, do Coro dos Dois Apóstolos, ensinou que esse ideal de unidade é um mandamento e uma necessidade. O Salvador do mundo, Jesus Cristo, disse a respeito dos que fariam parte de sua igreja: Sede um, e são sois um, não sois meus. Quando o homem e a mulher foram criados, a união no casamento não lhes foi dada como uma esperança, era um mandamento. Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe e apegar-se-á à sua mulher e serão ambos uma carne. Nosso Pai Celestial quer que sejamos unidos. No amor, essa união não é meramente ideal, é necessária. Eu estava pensando sobre a conferência geral, agora eu não vou lembrar quem foi que falou, mas não sei se foi o profeta que falou que muitas vezes o coro, eles têm opiniões diferentes, né? O coro dos apóstolos, a presidência. E aí eles conversam de forma assim amigável e eles conseguem entrar em acordo em unanimidade em algum momento, né? Então, no casamento, a gente também tem que seguir esse mesmo exemplo. Muitas Esse vezes a mesmo gente modelo, né? esse mesmo modelo. A gente vai muitas vezes ter opiniões diferentes, mas a gente tem que, com amor, encontrar uma solução que seja boa para os dois, né? Perfeito. Obrigado, obrigado, Thalita. É isso mesmo. Né? Uma colocação excelente, né? Assim, dos líderes, né? Dos apóstolos, né? Sobre essas decisões, né? E a gente podemos seguir esse mesmo modelo, né? É como tu falou, o amor, né? Ele deve realmente ser, né? Necessário nessa questão das decisões, né? De realmente, às vezes, a gente precisa, algumas vezes, a gente precisa, assim, tentar compreender todo o contexto para tomar essa decisão, né? E o amor vai ajudar a realmente a ter a decisão que seja ideal para o casal, né? Eu sempre digo, além de se colocado
além de ser colocado uma questão para tomar uma decisão, eu sempre creio também que uma das coisas que a gente podemos fazer em relação a isso é também ver todas as questões sobre a decisão que está sendo tomada, né? E principalmente sobre a questão da oração, né? Vamos fazer uma oração, né? Já que temos divergência numa decisão, né? Então a gente vai ajoelhar aqui, vamos fazer uma oração e vamos ver o que o Senhor deseja que a gente faça em relação a essa decisão que precisamos tomar. Então, o Senhor, ele tem que ser o ponto central, né, para que possamos realmente tomar uma decisão correta. E assim como os apóstolos, né, eles oram, né, e eles têm uma resposta por meio do Espírito, nós também teremos uma resposta por meio do Espírito, né? O Espírito vai tocar, né, e vai nos ajudar a entender e compreender qual seria a decisão mais correta. E provavelmente você e o seu esposo vão ter esse sentimento, né, dado por meio do Espírito do que se deve ser fazer, né? E eu sempre aqui nessa declaração aqui do presidente Aram Bihai, ele fala que eu gosto muito dessa parte aqui, que ele diz assim, lá no final, lá, ele diz, nosso Pai Celestial quer que sejamos unidos, né? Isso é um ponto, né? Nós precisamos ter unido. Então, o Senhor espera que nós possamos ter unidos, né? Então, as divergências em qualquer decisão que tenhamos pode causar, né, assim, a desunião, o desacordo, né, a discórdia, alguma coisa nesse sentido. Então, aqui, na parte final, no amor, ele fala, no amor, essa união não é mera ideal, ou seja, não é mera ideal. Ele diz que é necessário, né? Então, é necessário em qualquer decisão que nós possamos tomar, que o ideal, que o amor, ele não é uma mera decisão ideal, mas é uma coisa necessária para que se possa se fazer, certo? Ah, e sobre essa questão, né, da discórdia ou da desunião, né, ou da, de não ter igualdade, né, que ele fala assim, na escritura lá em Doutrina e Convênios 38:27, se serdes um, se não sois um, não sois meus. Então, isso, né, é uma escritura, né, é a vontade do Senhor para nós, né, que a gente precisa, né, no nosso relacionamento, né, nos esforçar, ser determinado para que a gente possa chegar a esse ideal, né, de realmente ser um, né, com o Senhor, né, para que a gente possa ter felicidade é, dentro é, dentro do casamento, certo? Pode passar aí antes. Aqui no próximo slide aqui foi feito um estudo sobre os problemas de desigualdade entre os casais, né? Então, aqui, num estudo de mais de 20 mil casais, David Olson e Amy Olson verificaram que a dificuldade para dividir igualmente a liderança era o maior obstáculo para a satisfação conjugal. Por outro lado, identificaram também que 3 dos 10 pontos fortes dos casais felizes tinham a ver com sua capacidade de dividir a autoridade, né? Então, foi um estudo, né, que eu vou continuar, pedir para o Anderson continuar aqui, para a gente, aí quando chegar no final, nós vamos, né, tentar trocar algumas ideias aqui em relação a esse problema e qual seria a solução para ter felicidade dentro do casamento, né, de acordo com esse estudo aqui, tá certo? Pode passar mais um aí, Anderson. Ah, Manu, pode continuar lendo para nós? Posso sim. Usando uma escala de satisfação conjugal, o estudo classificou os casais como felizes, 5.153 casais, como infelizes, 5.127 casais. O estudo revelou que pelo menos 3 dos 10 principais pontos fortes dos casais felizes tinham a ver com a divisão da liderança. Somos criativos na forma de liderar nossas diferenças, 78%.
Meu companheiro raramente é controlador demais. 78% e concordamos com a maneira de que gastamos nosso dinheiro. 89%. Certo. Aqui está as porcentagens, né? E aí eu vou pedir para o Anderson passar mais um para a gente continuar, que esse vai até umas... Aqui. Pronto. Não, Anderson, pode voltar lá, por favor? Acho que eu falei. Tá. Então, o que eu quero, né, enfatizar aqui, né, em relação a esse estudo, né, em relação aos casais que realmente eles alcançam mais felicidade quando é compartilhada essa questão da liderança, né? Essa questão, né, de lidar com nossas diferenças e tal, mas a questão de dividir a liderança, né? Eu sempre penso isso em relação, por exemplo, alguns anos atrás, quando nossos filhos eram menores, né? Então a gente precisava tomar algumas decisões em relação a eles, né? E é sempre interessante que as decisões, né? A nossa liderança entre eu e minha esposa era praticamente iguais. Nós conversávamos sobre o assunto, sobre algum ensinamento em relação à educação, em relação a alguns cursos para ele, né? Comportamento dele na igreja, em outros lugares, né? Então, assim, a gente sempre falávamos a mesma língua, né? Em relação à liderança. Então, a gente nunca deixava eles perceberem, quem manda mais é minha mãe, ou quem manda mais é meu pai, alguma coisa assim, nesse sentido, né? Então, eles sentiam que realmente, sempre, vamos tomar uma decisão, e é isso. Aí eles iam falar com a minha esposa, não, é dessa maneira, podemos fazer? Aí eles vinham falar comigo, eu dizia, dessa maneira, vamos fazer? Então, assim, e a gente sempre, né? Então, assim, não havia uma divergência. Ah, meu pai é mais legal. Ah, minha mãe é mais flexível, alguma coisa. Pode acontecer, sim, em algumas questões, mas sempre que precisar tomar algumas decisões importantes, né, na vida deles, ou até mesmo na nossa, a gente tínhamos o cuidado de realmente de apresentar essa questão a eles, né, na questão da liderança igual, né, assim, no sentido de poder ensiná-los da maneira correta, tá? De ver, não é meu pai que manda mais, nem minha mãe que manda mais, eles trabalham juntos e decidem juntos, beleza. Então, é dessa maneira, né, e até mesmo eu acredito que é tão legal, né, em relação às decisões, em relação à liderança, né? É tão legal nós sentirmos assim mais participativos dentro de um relacionamento, né? Quando, né, a gente toma uma decisão, aí o marido, apoiei, poxa, legal, pensaram junto, mas assim, vamos lá, vamos tentar, vamos fazer dessa maneira. Ou o marido fez dessa maneira, a esposa, legal, vamos tentar, vamos fazer dessa maneira, né? Então, assim, compartilhando juntos, né? Essa questão da liderança, né? E a gente pode se sentir melhor. Tanto, eu digo assim, emocionalmente também, né? Podemos sentir mais capazes, mais felizes, né? Tanto para o homem como para a mulher, né? Então, assim, essa questão, nesse estudo, né, aqueles que compartilham liderança, eles conseguem viver de uma maneira mais feliz. Tá certo? Pode passar aí, Anderson, mais um, por favor. Hum, aí aqui é o que o Senhor nos alerta em relação quando nós realmente não, quando nós quando nós agimos de uma maneira injusta ou controladora, né? Ou então o presidente, né, o profeta da igreja, o presidente Joseph Smith, ele falou sobre isso, né? Sobre que nós deveríamos tomar cuidado em relação a isso, principalmente a nossa esposa e aos nossos filhos, né? Então aqui é um problema da desigualdade, né? Ah, eu pedi aqui
Opa, então, Thalita, o Dean está aí do seu lado? Ele tá lá no outro quarto, ele tá estudando. Ah, tudo bem, não, tranquilo. Então você pode ler aí, depois Posso. você... O problema da desigualdade. Infelizmente, algumas pessoas fazem mau uso da autoridade e tentam exercer controle sobre o cônjuge e os filhos. Enquanto estava na cadeia de Liberty, o profeta Joseph Smith escreveu: Aprendemos por tristes experiências, que é a natureza e índole de quase todos os homens. Tão logo suponham ter adquirido um pouco de autoridade, começar a exercer imediatamente domínio justo. Pronto. Isso está em Doutrina e Convênio 121, 39, né? Então, assim, eu acredito, né, que realmente a gente já ouvimos, né, sobre isso, né? Quando nós, infelizmente, às vezes, quando nós exercemos o uso da alteridade, né, às vezes a gente pode acontecer de se exceder, né, e de exercer controle injusto, né? Talvez contra a esposa, outra vez contra o esposo, outra vez contra os filhos, né? Então, assim, essas tristes experiências que o Senhor diz que é da natureza do homem. Então, a gente precisa tomar o cuidado, né, em relação a isso. Opa, se eu tô, eu tenho a liberdade de adquirir um pouquinho de autoridade. Se eu tenho autoridade, eu não posso fazer com que essa permissão que eu tenho, essa autoridade, né, que eu tenho, ele possa realmente afetar a vida de outra pessoa imediatamente, de uma maneira injusta, ou de tentar dominar a pessoa de maneira injusta. Então, a gente precisa tomar cuidado em relação a isso. Então, o profeta Joseph Smith já nos alertou em relação a essas experiências, né, que podem vir ou não acontecer nessa nossa jornada terrena, tá certo? Em nossas vidas aqui, beleza? Ah, alguém gostaria de ter alguma pergunta, gostaria de fazer alguma colocação em relação a isso, a essa citação do presidente Joseph Smith? Senão a gente vai tocar aqui de novo, vamos tocar o barco aqui. Pode passar aí, antes. Pronto. E aí, o profeta Joseph Smith, né, falou sobre isso, né? E aí o presidente Hinckley, como eu falei, né, essa aula hoje, né, vamos ter algumas citações do presidente Hinckley e ele vai falar sobre esse comportamento, né, que ele, né, esse comportamento que pode acontecer nesse problema em relação à desigualdade, né, entre o casal. Então, o presidente Hinckley, ele condenou os maus tratos e outros comportamentos ofensivos ou ultrajantes, principalmente por parte dos portadores do sacerdócio. Ele diz: que fenômeno, que fenômeno trágico e repugnante é o dos maus tratos à esposa. Qualquer homem desta igreja que maltratar sua esposa, ou humilhar, ou insultar, ou exercer sobre ela injusto domínio, não é digno de possuir o sacerdócio. Ainda que ele tenha sido ordenado, os céus se afastarão. O Espírito do Senhor se magoa. E amém para a autoridade ou sacerdócio desse homem. Se houver alcance minha voz, homens culpados de tal comportamento, chamo-vos ao arrependimento. Ajoelhem-se e peçam perdão ao Senhor. Orem pedindo a Ele o poder para controlar sua língua e sua mão pesada. Peçam perdão à sua esposa e a seus filhos. Então, essa citação aí, né, uma citação assim que realmente o Senhor por meio do profeta Hinckley, né, chamou, né, realmente
ao arrependimento, né? Colocou aqui né, as consequências, né, de uma pessoa que realmente usa, né, o seu poder para maltratar, né, humilhar a esposa, os filhos, né? Ou mesmo que ele possua o sacerdócio, né? Mesmo que ele seja ordenado, mas ele é, é, age desta maneira, né? Como se diz aqui, amém, né? Para o sacerdócio, né? Desse homem, né? A única maneira, né? De a pessoa, né? Talvez, vamos dizer, corrigir, né? Esse erro, né? A única maneira da pessoa corrigir esse erro é de é, é de realmente se ajoelhar como o presidente Hitler, né? Ajoelhar-se, pedir perdão ao Senhor e pedindo, né? Pedindo ao Senhor que possa ajudá-lo, né? Nessa dificuldade, né? Seja da maneira como trata, né? Como fala, né? E como usa, né? A sua mão, né? Então, todas as formas que podem causar, né, o sofrimento, a dor, a tristeza, né, a humilhação e tudo mais, né? Então, e uma das coisas que ele, para corrigir tal erro, além de fazer tudo isso, ele tem que pedir perdão à esposa e aos filhos por essas questões, certo? Ah, vou passar mais um aqui, slide, por favor, Anderson. Pronto. Manu, pode continuar para a gente, por favor? Posso sim. O presidente Gordon B. Hinckley ensinou os cônjuges devem caminhar lado a lado com respeito, gratidão e amor um para o outro. Não pode haver inferioridade ou superioridade entre o homem e a mulher, no plano do Senhor. O presidente Howard W. Hunter explicou: um homem que possui sacerdócio aceita sua esposa como parceira e liderança, na liderança do lar da família, com conhecimento cabal e participação plena em todas as decisões relativas ao casal. Segundo a concepção do Senhor, a esposa deve ser a ajudadora do homem, em posição de igualdade, isto é, uma companheira igual e necessária na parceria plena. Pronto, perfeito. Gostaria de compartilhar alguma coisa em relação a essa citação do presidente Henrique, Manu? Oi, Ou o Lucas, né? Ou o é, Lucas. oi, Rocha. Pode falar. Ah, eu acredito que sobre o que a gente está falando sobre essa questão de desigualdade, né? Hoje o mundo ele ensina totalmente ao contrário, né? Sobre esses ensinamentos. Então, por exemplo, se você é uma pessoa casada, como você falou, as pessoas vão falar, vamos para tal lugar e tudo mais. Aí fala, não, o lugar não pode ir, a esposa dele não vai deixar, ou algo assim do tipo. Sim, Mas, como você falou, né, tem que ter essa igualdade também. E sobre isso que o presidente Hunter falou, né, um homem que possui sacerdócio, sua esposa como parceira na liderança do lar e da família conhecimento, né, e etc. Mas isso não quer dizer que somente você vai deixar lá. Somente minha esposa vai fazer isso, eu não vou fazer nada, vou ficar paradão aqui, né? Vou deixar ela fazer todas as coisas, mas não, né? Tipo, ajudar. Tipo, por exemplo, aqui em casa, quem faz a janta não lava a louça. Então, acredito que legal. quando um ajuda o outro, né? Em ambas as partes, como também sobre aquele estudo, né? A gente vai ser mais feliz também, né? Porque já pensou com algumas pessoas pensam, não,
A mulher tem que cuidar da casa, tem que fazer isso, ela que tem que cozinhar, ela que tem que varrer, ela que tem que arrumar as coisas, mas não é assim. Cada um tem as suas responsabilidades e divide e fazem juntos também. É isso. Obrigado, Lucas. Beleza. Valeu aí pela ter compartilhado essa experiência aí de vocês aí, né? Valeu mesmo. Obrigado. Ah, é isso aí. Pode passar mais um aí, Anderson, por favor. Vocês vão perceber aí que tem as citações do presidente Hinckley. Opa, compreensão. Tá. E o presidente Hinckley ensinou também que a compreensão do relacionamento de Deus com seus filhos ajuda as pessoas a agir de maneira correta. Quando todos reconhecem a igualdade que deve existir entre o marido e a mulher, quando todos se derem conta de que cada criança que nasce no mundo é um filho de Deus, aí terão um senso maior de responsabilidade para educar, ajudar e amar mais intensamente aqueles que estão sob sua responsabilidade. Então, assim, a gente, a gente consegue, né, observar, poder entender, né, que em relação a que cada um de nós, né, realmente nós somos filhos de Deus, né? Somos filhos e filhas de Deus, né? E eu tenho plena certeza que antes de estarmos aqui, nós vivíamos na presença de Deus, e eu tenho também a plena certeza que nós vivíamos de uma maneira igual. E para Deus, todos nós somos iguais, né? Então, Ele espera que nessa vida terrena nós possamos alcançar, né, esse potencial que Ele sabe que cada um de nós temos, realmente de poder realmente entender, né, a entender o propósito pelo qual nós estamos aqui na Terra, né, e o propósito, né, de ter e de manter essa questão da igualdade, né? É uma coisa que eu acredito que futuramente, na eternidade, nós vamos viver desta maneira. Realmente, essa maneira é o ideal, né? Que o Senhor espera, que nós possamos realmente ter o respeito e também ter, assim, e viver de uma maneira que todos nós possamos ser iguais, né? No sentido da felicidade eterna e tudo mais, entendeu? E entender que a responsabilidade, todas as responsabilidades que nós temos sobre a educação, sobre de amar mais intensamente aqueles que estão sob nossa responsabilidade, né? Então, assim, a gente tem que entender, por exemplo, que se eu casei, eu tenho a minha esposa, ela é meu cônjuge, né? Então, eu tenho a responsabilidade para com ela. E da mesma maneira, a minha esposa tem responsabilidade para comigo. De quê? De cuidar, né? De amar, né? De se dedicar, de compreender, de ser paciente, de ser generoso, de ser bondoso. Então, é esse tipo, né, de igualdade que o Senhor espera que nós possamos trocar, né, nesse relacionamento nesta terra. Porque é dessa mesmo modo, dessa mesma maneira que eu acredito que nós viveremos no mundo celestial, entendeu? Podemos passar mais uma aí, Anderson, por favor. Ah, pode ler para nós aí, Lucas, por favor? Posso? O presidente Spencer W. Kimball ressaltou a importância do altruísmo. A abnegação total certamente será outro elemento que contribuirá para o sucesso do casamento, caso o cônjuge tenha sempre em mente a felicidade, o bem-estar e o que for melhor para o outro. O amor, iniciado no namoro, é consolidado no casamento, aumentará e alcançará proporções imensas. Certamente os nutrientes mais vitais para o amor são as considerações, bondade, atenção, solicitude, as demonstrações de afeto, os abraços de agradecimento, admiração, o orgulho, companheirismo, a confiança, a fé, a igualdade e independência. Pronto, né? Foi exatamente aquilo que eu já havia comentado anteriormente, né? E é tão interessante, né? Se você pensa em ter sucesso no seu casamento e ser realmente
buscar, né, sempre a felicidade, você, né, tanto o homem como a mulher, eles vão ter aquele aspecto, né, vão buscar aquela atitude de abnegação, né, de se doar, de se dedicar, né, de se amar, de ter aquela solicitude, né, demonstrações de afeto, né, abraços, agradecimentos, admiração, o orgulho, o companheirismo, a confiança. Então, essas coisas elas vão acontecer, né? Se você realmente está disposto a se abnegar totalmente, né, para o seu parceiro, para a sua parceira, né, no matrimônio, né? Então, assim, eu sempre penso uma das coisas que, em relação, eu tenho uma experiência, né, em relação a isso, né? E, assim, a gente consegue, quando você age de uma maneira, né, com altruísmo, né, com abnegação, né, com o outro, né, a gente consegue perceber, a gente consegue sentir, né? Eu sei que vocês têm experiência, vocês já vivem, né? Você já tem assim muitas experiências, assim como também eu já também tive e tenho algumas experiências em relação a isso, né? Eu sempre penso em relação, por exemplo, uma das coisas sobre abraços e agradecimentos ou admiração, né? Teve uma vez que eu estava tão feliz, né? Que eu estava compartilhando com a minha esposa, né? Essa felicidade de uma talvez de uma realização, tal, não, essa felicidade de ter realizado, né, algo que eu almejava muito sobre a minha questão profissional, né, como engenheiro civil. E aí eu compartilhando sobre as experiências, sobre todos vamos dizer, os passos, né, que foram dados, né, desde o início, né, no período e depois, né, e claro, reconhecendo sempre que ela estava do meu lado ali, com muito, né, se dedicando, sendo paciente, né, me esperando até às vezes chegar muito tarde, né, da faculdade, né, ou passar um pouquinho do horário na igreja, quando eu servia como membro do bispado, ou quando servia como membro da presidência da STAC, e ela ali, né, me esperou por muitos anos, né, depois do horário, né, ou alguma reunião que demorava muito ali, as crianças dormiam ali nos bancos da igreja, né, nos esperando. Então, assim, a gente foi vendo, a gente foi olhando para trás, vendo todos esses passos, né? E a questão dessa abnegação, né? Desse altruísmo entre eu e ela. E assim, e teve um momento de a gente passou por tudo isso, tal. E por fim, né? No caso, na questão da questão da realização profissional. E aí eu comentando, né? Com muita alegria, com muita satisfação. Ela olhou, né? Ela conseguiu perceber, olhar no meu rosto e ela me olhou com uma admiração muito grande, né? E quando ela me olhou com essa admiração, né, algo, né, de podemos sentir um espírito muito, muito, assim, muito doce, né, muito maravilhoso entre nós ali. É tipo o Senhor nos abraçando, né, e dizendo para a gente, ó, vocês precisam ficar juntos, vocês precisam realmente ser amigos, companheiros, precisam manter essa igualdade, precisam ter essa abnegação, precisa ser altruísmo um com o outro, né? E precisa se abraçar, né? Então, olha, e ela falou para mim, poxa, ela olhou para mim com assim, e ela disse assim, e eu senti e vi nos olhos dela, eu me sinto tão feliz, eu me sinto tão feliz por você estar feliz e por você ter realizado, né? Tudo que você e nós planejamos, né? E agora ela que está fazendo faculdade para, né? Ela já é uma profissional da área da saúde, mas ainda ela está em busca de, né? E a seu progresso profissional também, né? Então, assim, essas são algumas das coisas, né? Quando nós promovemos igualdade no casamento, né? Essa experiência, assim, foi marcante para mim também, como muitas outras que aconteceram, né? Que realmente o Senhor ele tem nos abençoado muito grandemente por conta dessa atitude que nós temos um com o outro, tá certo? Pode passar aí, Anderson, por favor. Aí vem aqui, dividir e tomar decisões, né?
né? Em um casamento saudáveis, o marido, o marido e a mulher tomam algumas decisões de modo independente um do outro e chegam a outras em conjunto, certo? Né? Como eu falei logo no início da aula. Deve tomar decisões juntos quando o resultado afetar ambos ou tiver impacto sobre outras pessoas da família. Alguns cônjuges encaram o processo decisório sob o prisma de ganhar ou perder, né? E aí a gente vai e volta para aquela questão. Ah, você decidiu, nós perdemos. Você decidiu, nós ganhamos, né? E aqui ele vai dar um conselho. Com um pouco de esforço e disposição para dialogar, eles tomam decisões que sejam aceitáveis para ambos, e assim ninguém perde, né? Então, quando todos aceitam, né, e que seja uma decisão aceitável, né, então assim ninguém vai perder, né? E é sempre eu digo, sempre todas as decisões elas têm que vir por meio de uma oração ou por meio de você ajoelhar os joelhos, né? E além de vocês terem aquela convicção de alguma coisa que precisa ser tomada como decisão, mas sempre lembrem e sempre possamos lembrar que nós podemos contar com a ajuda de um Deus, de um Pai Celestial que nos ama e de Jesus Cristo que realmente espera que possamos chegar a essa a esse como é que eu posso dizer a essa, né, a esse progresso, né, de poder tomar as decisões que sejam corretas para você, para sua esposa, para o seu esposo e para a família e para Deus também, certo? Pode passar mais um aí, Anderson, por favor. Eu estou falando aqui, mas vocês podem ficar à vontade, se tiver alguma experiência para contar, ou se tiver alguma dúvida, né, sobre essa questão de decisão, né, e tudo mais. Ah, deixa eu ver aqui. Pronto. Aí aqui vai falar aquilo que eu tenho falado desde o início, a questão do espírito, né? O presidente Raul Binhai, ele vai falar sobre isso. Então, aqui, deixa eu pegar aqui, nós estamos chegando já ao final, mas eu vou compartilhar aqui algumas decisões que podemos tomar, podemos tomar individual e outras como casal, certo? É uma atividade que eu vou compartilhar aqui com vocês, só algumas aqui, rapidinho. Ah, é uma atividade de aprendizado que é de determinar quem deve decidir, né? O primeiro ponto, de determinar quem deve decidir. O marido e a mulher decidem juntos, primeiro. Segundo, a mulher toma a decisão, depois consulta o marido. Terceiro, o marido toma a decisão, depois consulta a esposa. O quarto, somente a mulher decide, né? Assim, como o Lucas falou sobre a questão, né? A esposa não deixa, o marido não deixa, alguma coisa assim. Até tem umas brincadeiras aí que o pessoal fala, né? Sobre quem é canoa, quem não é, né? Então, aí até brinco, se for um canoa, sou um navio, então. Até brinco com essas questões. A mulher decide e a outra somente o marido decide. Então, aqui, eu já falei sobre esses cinco, né? Cinco, quem deve decidir, né? Cinco, certo? Somente o marido decide, somente a mulher decide, o marido toma a decisão, depois consulta a esposa, a mulher toma a decisão, depois consulta o marido e a mulher decidem juntos. Beleza. Então, vamos lá. Então, a atividade é o seguinte, eu quero que vocês determinem, né, entre essas cinco que eu falei, as possibilidades, né? Como achar quem deve ser tomada a decisão em cada caso, né? Então, vamos lá. Então, aqui
aqui algumas coisas que precisam ser decididas. Por exemplo, aqui, a primeira, onde a família deve morar? Quem é que decide isso? Somente a mulher decide? Somente o marido decide? A mulher decide, depois consulta o marido decide, depois consulta a mulher, ou o marido e a mulher decidem juntos? O que vocês dizem? E a mulher decidem juntos. Como? O marido e a mulher decidem juntos. Pronto. Os outros, o Lucas e a Manu, concordam com isso? Também Perfeito, concordamos. perfeito, positivo. Parabéns. Agora uma outra questão. Ah, vamos aqui. Pronto. Como devem gastar seu dinheiro? Quem é que decide? Olha, aqui em casa a gente decide juntos, né? Mas tem gente que cada um, os dois trabalham, né? E cada um gasta a sua parte, depois eles consultam um ao outro. Pronto. Mas aí Como tem é, umas outras. como é a pergunta, Rocha? Desculpa. Como devem gastar seu dinheiro? Rapaz, Olha, assim, aqui em casa. Não, assim, a gente não Só tem para ajudar. aquele. Bom, aqui em casa não temos aquela divisão de dinheiro. A gente não tem essa de o dinheiro do Lucas é o dinheiro do Lucas, o dinheiro da Emanuele é o dinheiro da Emanuele, sabe? Assim, quando os dois recebem, né? Os dois, eles juntam, a gente junta o dinheiro, né? A gente vai separando os das dívidas. Mas nunca tem, tipo assim, o dinheiro é meu dinheiro. Ou o Lucas falar, não, é meu dinheiro. A gente nunca pensou assim. Pronto. Aí tem várias. Aí. Tá certo, é tá verdade. certo. A gente tem que gastar Tá. nosso dinheiro também, né? Não pode só. Tem alguns casos, né, que a gente precisa usar um pouquinho de habilidade, né, para lidar com isso também, né, que às vezes a questão dinheiro é sempre um fator, às vezes um problema. Teve um comentário aqui, pode ler aí, Anderson, esse comentário aí do Barbosa, é? O que ele falou aí? O Barbosa fazendo graça. O que ele está dizendo? E tá falando aqui que o Lucas gasta tudo com comida. Ah, certo. Tá bom. Então, assim, é uma questão que a gente temos que tomar muito cuidado, né, sobre essa questão de finanças, que é um dos causadores de problemas em muitos lares, né? Então, a gente precisa, né, entender um pouquinho e tentar, talvez, ajustar da maneira que seja mais aceitável para os dois, tá bom? Ah, para os dois, então, assim, é uma decisão, é o marido e a mulher que decidem juntos, né? Ou talvez, né? É, essa questão aqui é meio. O Barbosa podia até ajudar a gente com essa questão aqui, né? Já que ele já comentou aí, podia até dar um spoiler aí para a gente aí. Tá certo. Vamos lá. Então tá bom. Por exemplo, aqui uma outra questão. Em qual curso de matemática a esposa deve matricular-se? Quem é que decide isso? Olha, Manu, tu vai estudar nesse curso de matemática. Aí a Manu diz, não, mas eu acho o outro ali melhor. E assim, é uma coisa. Quem você acha que deve decidir? A esposa. Parabéns. Porque é ela que vai estudar, entendeu? Então, ela que, né, vai achar melhor esse curso aqui, tem mais recursos e tudo mais. Por mais que aquele outro curso lá tenha o nome,
né, seja né, o top, mas talvez esse aqui seria melhor, porque ela acha que é melhor para ela. Então, se ela que vai estudar, ela que tem que tomar a decisão. Perfeito, obrigado aí por nos ajudar aí, Barbosa. Agora, uma outra questão. Isso aqui eu vou só a última, tá? Mas aqui só para a gente entender. A última. Como o marido deve passar o dia de folga do trabalho? Quem é que decide isso? Aqui em casa é a minha esposa. Tô brincando. Brincadeira, pessoal. Brincadeiras à parte, mas quem é que decide? Como o marido deve passar o dia de folga? Olha, normalmente quem tá assim, é meio assim complicado, porque a gente sabe que, por exemplo, o Lucas ele tem uma rotina muito pesada, né, durante a semana. Mas por enquanto, até então, porque como comecei a trabalhar, então tudo está sobrecarregando ele, né? Então, no final de semana, os dois estão muito cansados. Às vezes a gente prioriza o descanso, mas muitas vezes eu fico assim, a gente tem que arrumar casa, a gente tem que fazer comida, a gente tem que fazer aquilo. Então, às vezes assim, eu fico, olha, eu preciso que você faça isso aqui para mim. Então, ele fala que eu nunca gosto que ele fique tão parado assim, né? Porque tem aquele negócio, mulher não gosta de ver homem parado, né? Não vê homem sentado, né? Que fala. Mas sempre tem alguma coisa para fazer. Mas ultimamente ele tem sido sobrecarregado muito nos fins de semana, né? Devido ao meu cansaço extremo durante a semana. Mas eu, assim, eu me esforço bastante. Mas quando é só ele que estava trabalhando, né? Eu sempre fazia as coisas a mais. Mas, tipo, eu cobro às vezes dele, sabe? Algumas coisas que tem que fazer em casa. Não que isso seja recorrente, eu nunca precisei cobrar. Só algumas coisas, assim, tipo, coisas bobas. Mas tem sido bem tranquilo. Mas aí cuida disso mesmo. Tá certo. Obrigado, Manu. Por exemplo, agora vamos finalizar aqui, para a gente passar para finalizar a aula aqui. Que hobby a esposa deve ter? Quem que decide isso? Quem escolhe o hobby, é, cada um É, escolhe o seu hobby, né? Não vou escolher o pronto, pessoal tem que fazer isso. O pessoal não pronto. gosta de fazer. Depende, Tá, né? Depende se o hobby ele for bom ou ruim, né? Tipo assim, a gente intervém quando não é bom, né? A gente tem que intervir de uma certa forma. perfeito. É isso mesmo, cada um escolhe o hobby que gosta, né? Não vai, eu vou escolher para minha esposa o hobby que ela tem que gostar, né? Então, isso é uma coisa, é uma decisão que a pessoa individualmente tem que decidir. Aí, a última aqui, como e quando deve usar de disciplina com os filhos? Quem decide isso? Somos Thalita, dois. por favor. Ah, desculpa. Thalita, É. por favor. Não, pode não. Tá certo. Não, o Lucas respondeu os dois. Beleza. Thalita, pronto. Beleza. Exatamente. Vocês lembram da, que eu comentei uma experiência que eu tive aqui na minha casa com os filhos, né, sobre a questão de decisões, né, e sempre a gente estava como um acordo, né, tanto eu como a minha esposa. Então, quando o filho corria para a mãe, não, meu pai disse isso. Quando eu corria para o pai, não, minha mãe disse isso. Então, assim, estava como um acordo, já tinham decidido de maneira como iriam disciplinar, educar, né, ou tratar de algum assunto em relação a educar os filhos, né, com alguma disciplina, tá certo? Aí vamos para esse slide aqui, que é sobre os cônjuges aprendem a tornar-se. Não, não, é aquele mesmo lá que a gente não leu ainda antes. A gente vai falar sobre essa questão aqui. Os cônjuges aprendam a tornar-se um ao seguirem o Senhor, né? Então, vamos se tornar um, certo? Então, o Elder Wellbeing, eu acho que é isso, explicou que o Espírito une, o Espírito une. Quando as pessoas têm o Espírito Santo consigo, consigo, pode-se esperar que haja harmonia, né? Quando o Espírito realmente, né? Quando elas têm o Espírito consigo
pode-se esperar que haja harmonia. O Espírito coloca o testemunho da verdade em nosso coração e unifica os que têm esse testemunho. O Espírito de Deus nunca gera contenda. Então, isso daí é um fato, né? Que se tem contenda, o Espírito não está presente, certo? Se há harmonia, né? Aí se podemos dizer que estamos sentindo o Espírito de Deus, né? Nesse momento. E sobre a contenda, lá está na Escritura, em 3 Nef 11:29. Então, quando nunca gera, não, quando interagem com paciência, com gentileza, mansidão, com amor, bondade e conhecimento, terão a companhia do Espírito. Então, esses pontos aqui, a paciência, a gentileza, a mansidão, isso está em Gálatas também. Eles são, na realidade, os frutos do Espírito Santo, né? Nós vamos sentir isso se nós estivermos realmente num momento de tomar alguma decisão, a reação, né? Quando nós estamos unindo, né? Ali explicou que quando o Espírito está presente, a gente vai sentir esses frutos aqui: a paciência, a gentileza, a mansidão, o amor, a bondade. O conhecimento vai fluir em nossa mente para se tomar a decisão correta. Então, terão a companhia do Espírito Santo. O que os unirá e os tornará unos em propósito e empenho, né? Essa influência os ajudará a tomar decisões sábias e acertadas. Então, todas as decisões que nós tomarmos por meio do Espírito, elas serão decisões sábias e acertadas. Pode passar agora. Obrigado. Agir e regozijar-se como um só. Lucas, por favor, Lucas. O presidente Asa Taft Benson ensinou a importância do serviço para a felicidade no casamento é o crescimento pessoal. O segredo de um casamento feliz é servir a Deus e um ao outro. A meta do casamento é a unidade e a comunhão, bem como o desenvolvimento pessoal. Paradoxalmente, quanto mais servimos um ao outro, maior é o nosso crescimento espiritual e emocional. Pronto, é aquilo que eu falei, né? Os dois vão se sentir bem em todos os sentidos, espiritual e emocionalmente. Quando há essa troca, né, de bondade, quando há essa troca de serviço um pelo outro. Imaginem só, imaginem só, cada um de nós, quando nós realizamos algo por alguém, né? Seja uma pessoa desconhecida que você nunca viu, quando você ajudou numa parada de ônibus, ou quando uma pessoa estava com fome ali, você serviu, que você nunca viu, né? Ou quando você fez algo de bom para alguma pessoa, ou você compartilhou o evangelho, a pessoa aceitou, né? Ou você ajudou alguma pessoa de alguma forma. Qual é o sentimento, né? Qual é a sensação que você sente por você ter feito aquele ato, né? Eu já tive também essa experiência, né? E a sensação, né, que nós temos de realmente agir dessa maneira é a melhor. É uma sensação de bondade, uma sensação de amor, uma sensação de felicidade, né? Agora imaginem só, quando você consegue, né, quando você desempenha esse mesmo papel, né, que você consegue desenvolver com outros, e quando você desenvolve a serviço para a felicidade do seu casamento e do seu crescimento pessoal com o seu cônjuge, né? Imagine quando você está servindo. Qual é a sensação de felicidade, de alegria, né? E a gente consegue ver quando nós conseguimos trazer, né, essas atitudes, essa determinação de viver de uma maneira feliz, uma maneira de estar fazendo com que o nosso potencial ele chegue a um ponto que a felicidade ela vai extravasar em nosso coração e o nosso cônjuge ele vai ele vai sentir isso, ele vai sentir da mesma maneira quando você serve ele da maneira quando você serve ele dessa maneira, né? Com unidade, né? Unidos ali em todas as coisas, né? Agindo com comunhão, né?
Então, essa deve ser a nossa meta no casamento, de agir com união, agir com comunhão, né? E assim, esse, né, como se diz, quando nós servimos uns aos outros, esse é o nosso maior crescimento espiritual e emocional, né? Agir e regozijar-se como um só. Quando você consegue sentir isso, quando o seu esposo ou a sua mulher consegue sentir isso, vocês vão perceber que vocês vão estar se regozijando-se como um só. Quando vocês e nós conseguimos agir dessa maneira com nossos cônjuges, né? Realmente, eu sou imensamente grato, né? Pela oportunidade que o Senhor nos dá de poder nos aperfeiçoar a cada dia de nossas vidas, né? E de nós termos esse recurso maravilhoso, né? Essa aula do Instituto, né? E realmente eu quero dizer a vocês, já tive há algum tempo atrás, né? E eu lembro, né, que muitas coisas que eu aprendi lá atrás me ajudou nessa trajetória do meu casamento. E ao também relembrar sobre isso, sobre a igualdade no casamento, eu posso sentir o meu testemunho mais fortalecido, né? E posso saber a maneira que o Senhor se sente feliz, né? Quando nós realmente agimos dessa maneira. E eu presto meu testemunho, gostaria de compartilhar essa aula. Passa mais um aí, Anderson. Em nome de Jesus Cristo. Amém. E muito obrigado. Agora eu passo o tempo pro Anderson aí, que nosso amigo aí. Muito obrigado, meu amigo Alex. Antes de encerrar, gostaria de saber se o nosso excelentíssimo diretor gostaria de falar alguma coisa. Está aqui acompanhando conosco a aula. Ele só está mandando mensagem aí. Ele não quer se. Ele está só. Cadê esse homem? Ah, tá. Ele falou, obrigado, meu amigo Alex, e a todos pela participação. Não posso falar, infelizmente, ele disse. Então, bom, muito obrigado pela aula, Alex, pela participação de todos. Muito obrigado pela presença de vocês hoje aqui. E para encerrar, eu vou pedir então para fechar o casal, né? Pedir para Manu fazer oração para nós. Pode ser, Manu? Certo. Amigos, valeu pela participação Obrigado. aí. E até a próxima sexta. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Tchau. Tchau, tchau.